Eu trago uma palavra hoje à noite a todos nós, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 18. Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 18, vamos fazer a leitura desta palavra maravilhosa. 1 Samuel, capítulo 18. Nós vamos ler o versículo 14 e depois nós vamos ler o versículo 30. 1 Samuel 1 Samuel capítulo 18, versículo 14 e depois o versículo 30. Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. É muito lindo isso, né, gente? Ele tinha êxito em tudo o que fazia, pois o Senhor estava com ele. Versículo 30. Os comandantes filisteus continuaram saindo para a batalha, e todas as vezes que o faziam, Davi tinha mais habilidade do que os outros oficiais de Saul, e assim tornou-se ainda mais poderoso. Que palavra maravilhosa. Hoje à noite eu quero falar com vocês sobre como ter sucesso na vida. É óbvio que ninguém quer ser um fracassado nesta vida. E é uma realidade muito grande que todas as pessoas, de uma maneira ou de outra, querem ter sucesso, querem ser bem-sucedidas. Quem aqui hoje à noite pretende, tem a intenção, tem o objetivo, tem o desejo de sempre ser uma pessoa de sucesso? Levante a sua mão. Você que tem este desejo, você não quer ser derrotado, você não quer ser uma pessoa fracassada, você tem o desejo de ser vitorioso ou vitoriosa em todas as áreas da sua vida, em todos os sentidos? Eu não quero jamais, embora em alguns momentos eu me veja triste, solitário, até mesmo abandonado, sei lá o quê, mesmo que esses momentos façam parte da minha vida, mas eu não quero viver uma vida aqui no fracasso, de cabeça baixa, tristonho, de maneira nenhuma. O meu desejo, o desejo profundo do meu coração é ser uma pessoa cada dia mais vitoriosa. Deus nos salvou e nos transformou para que vivamos uma vida de sucesso. Isso é uma realidade. Deus transformou as nossas vidas para que nós vivamos uma vida de sucesso, uma vida com sentido, uma vida de vitória. Por isso o apóstolo Paulo diz, lá em Romanos capítulo 8, que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Eu sei que não estou sozinho, que neste meu caminho você vem comigo. Eu sei que apesar das tentações e até mesmo provações, jamais sou vencido. E na hora dos problemas, você está bem perto. Quando tenho algum problema, contigo eu converso. Tu és meu Deus, meu Salvador, o dono do universo. Contigo eu sou mais que vencedor. Contigo eu sou mais que vencedor. Nada pode me separar, Senhor, do teu divino amor. Quem aqui é mais que vencedor? Glória a Deus. Irmãos, Deus preparou para nós uma vida de sucesso em Cristo Jesus. Já pensou Jesus Cristo, o grande Salvador, o grande herói, o grande Senhor?
tendo seguidores todos cabisbaixos, todos mortos, fracassados e covardes? De maneira alguma. O nosso general é Cristo. O nosso general é Cristo. Seguimos. Ah, que legal. Nenhum. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Então ele nos salvou, nos transformou para que vivamos uma vida de sucesso. Agora preste atenção aqui, este sucesso é para que ele seja glorificado, não é para nossa glória. Me traz alegria, me traz satisfação, me traz gozo. É maravilhoso ser uma pessoa de sucesso dentro da minha casa, lá no meu trabalho, nos estudos, em todas as coisas, onde coloco a minha mão, onde piso os meus pés, mas eu preciso ter o entendimento de que tudo é para a glória de Deus, porque se eu tenho sucesso, é porque o meu Deus, na sua graça, age na minha vida. Cabe a nós buscarmos os meios para que este sucesso aconteça em nossas vidas. Como obter o sucesso? De que maneira? Como um cristão, como uma cristã, uma mãe cristã, um filho cristão, um pai cristão, um marido, uma esposa cristã, como é? Quais são os meios? De que forma eu posso, biblicamente, buscar ter sucesso nesta vida? Não para que eu seja o bom da boca, para que eu seja o melhor, não para que eu apareça e seja reconhecido, mas para que, através desse sucesso, na minha humildade, eu reconheça que toda honra e todo louvor e toda glória seja para Deus. Que quando alguém me aplaudir, imediatamente eu transfira esses aplausos ao Deus Todo-Poderoso, porque Paulo diz, eu sou o que sou pela graça de Deus. E Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. E que nós somos vasos escolhidos e enchidos, llenados, sabe o que é llenados? No espanhol eles falam assim, né? Quando é para encher, llenar. Se é na Argentina eles falam chenar. Mas a gente chega no posto de gasolina e fala para o frentista lá no Paraguai, por favor, llenar. Quer dizer, encha. Ou chenar. Então nós somos cheios de Deus. Ele coloca em nós todas as possibilidades para que nós vivamos uma vida de sucesso, para que Ele seja totalmente glorificado. Então, cabe a nós buscarmos por meios bíblicos este sucesso e que ele aconteça em nossas vidas. Como ter sucesso na vida? Nós vamos nos ater agora, como nós lemos, à vida de Davi, e vamos extrair alguns ensinamentos de como podemos ter sucesso e glorificar o nome do nosso Deus. Eu gostaria de apresentar para os irmãos hoje à noite, até o final desta mensagem, 3 grandes pilares de sucesso, que eu, pastor Edson, vejo na pessoa de Davi, que o fizeram ser o que ele foi. Davi foi um grandíssimo homem. Eu tenho a certeza que o pastor Gilberto já ensinou aqui na igreja a vida de Davi, porque o pastor Gilberto ama ensinar história. Acho que é formado em história, né? Ele gosta de contar as histórias bíblicas. E com certeza vocês conhecem as histórias da vida de Davi. E eu gostaria de citar 3 pilares de sucesso da vida dele. O texto de Samuel que nós acabamos de ler é muito lindo, porque no versículo 14 diz que ele tinha êxito em tudo que ele fazia, gente. Dá uma olhadinha no texto novamente. Eu pensei que estava ali. Davi, ele tinha êxito em tudo. Não está falando em meia dúzia de coisas, não. Não está falando ali em algumas sim, em algumas não. Não. Ele tinha êxito, ele era vitorioso, ele tinha sucesso em tudo o que ele fazia. Mas porque ele era o
o tal, mas porque ele era cheio da grana, porque ele era o mais inteligente? Não, o texto segue dizendo, porque o Senhor estava com ele. Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Essa igreja de Marília, da qual eu estou aqui participando hoje, é uma igreja, ao meu ver, uma igreja de sucesso. Uma igreja de vitórias. Vocês acreditam nisso? Vocês aqui formam uma igreja de vitória, uma igreja de sucesso, porque o Senhor é com esta igreja. Eu conheço essa igreja Batista da Fé de Marília desde quando ela começou, quando era ainda uma congregação e só tinha trabalho com crianças aqui. E hoje, olha só essa igreja linda, os trabalhos e congregações que existem. Essa igreja se estendeu de tal forma que ela chegou lá na cidade de Foz do Iguaçu. Porque vocês são realidade para nós. Vocês fazem parte. E eu gostaria que um dia o pastor Gilberto, não sei de que forma, mas levasse todos vocês, todos aqui, lá para Foz do Iguaçu, para nós estarmos juntos lá. No dia da inauguração, pronto, falei. Quantos concordam? Vamos fazer uma votação aqui. Aí, pastor, arrumei para a cabeça, né? Pronto. Olha que igreja maravilhosa, gente. Deus tem feito muitas coisas lindas através de vocês. Vocês são gente de sucesso. Só o fato de vocês colocarem a mão no bolso e trazerem seus dízimos, as suas ofertas, e parte disso ser direcionada para aquele lado ali. Gente, que bênção. Ou outra parte para aquela congregação, para outra, para o pastor X, para o pastor Y, para as demandas aqui da própria igreja local. Ergam as mãos para os céus e agradeça a Deus, a igreja que Ele formou aqui em Marília. Agradeça a Deus por fazer parte deste corpo de Cristo. Seja grato a Ele. Agradeça todo dia. O sucesso está aqui. E esse sucesso quem está dando é Deus. E esse sucesso que Ele dá para você aqui, você pode usufruir dele lá no seu dia a dia também. Lá no seu trabalho, lá na empresa, na escola, na faculdade, na universidade, na sua casa, andando pela rua, conversando com alguém, tomando café em algum lugar. Você pode demonstrar que você é uma pessoa de sucesso. Não sucesso, de repente, financeiro, ou de beleza, né? Às vezes a gente não tem tanta beleza assim, né? Apesar que diante do Senhor nós somos perfeitíssimos, somos lindos. Eu sou lindo diante de Deus. Então a gente demonstra para as pessoas lá fora que nós somos pessoas de sucesso. Elas estão acostumadas que pessoas de sucesso são pessoas empresárias fortes, que têm muito dinheiro. Aí chega você lá, encosta teu Fusca lá na frente e fala, eu sou um homem, uma pessoa de sucesso. Mas o sucesso está em você, na sua vida espiritual, no sorriso, nas palavras que você transmite, na segurança que você passa, na lealdade, na fidelidade, na mansidão, na misericórdia, no trato. Nós somos pessoas de sucesso. Então vamos ver esses 3 pilares. E antes de vermos esses 3 pilares, vamos falar algumas coisinhas aqui sobre Davi. Davi era um homem muito especial. No versículo 30, ele diz lá, os comandantes filisteus continuaram saindo para a batalha. Eles não paravam, não. Os filisteus eram ferozes, saindo para as batalhas. Todas as vezes que o faziam, Davi tinha mais habilidade do que os outros oficiais de Saul. E assim tornou-se ainda mais famoso. Eita, rapaz! O camarada era habilidoso mesmo. Ali está estimado, né? Mas ele se tornava cada vez mais famoso, cada vez mais falado. As pessoas viam na vida dele um sucesso cada vez maior, porque tudo que ele fazia, o Senhor era com ele. Tá? Algumas coisinhas aqui, por exemplo, ele era um homem que trabalhava, ele era um trabalhador. Ele tinha sucesso
em tudo o que ele fazia. Se Davi estivesse vivo hoje, ele teria sucesso no trabalho, nos estudos, na vida social, nos relacionamentos, na vida espiritual, no ministério. Ele teria sucesso em todas as áreas, porque tudo que ele fazia, o Senhor era com ele. Davi era um homem, gente, como qualquer um de nós, como eu e como você. Simples, um homem normal, talvez até mais pecadores do que muitos aqui. Mas ele era um homem trabalhador. Quando Samuel foi até a sua casa para ungir um dos filhos de Jessé como rei, 1 Samuel 16:11, né? Fala que Davi era o único filho que estava lá na ribanceira cuidando das ovelhas. Estava trabalhando. Enquanto os outros tinham disposição suficiente, tempo suficiente para se apresentar ali, Davi estava lá cuidando das ovelhas de seu pai. Quando os seus irmãos estavam no campo de batalha, o seu pai disse: vai levar comida para eles. O menino não tinha preguiça de jeito nenhum. Pegou lá seus 30 e poucos quilos de coisas, botou nas costas, e pães e queijos, e rasgou o deserto adentro, e foi lá para levar sustento para aqueles irmãos. Ele não tinha preguiça, ele trabalhava, ele era um homem de sucesso no trabalho. Quando ele foi para o palácio para tocar nos momentos críticos do rei lá, ele foi lá a trabalho, ele trabalhava no palácio. E também ele foi nomeado para ser chefe de tropas do exército. 1 Samuel 18:15. Ele foi nomeado para ser chefe de tropas do exército. Então Davi, ele era um homem que trabalhava a vida toda. E isso é louvável. Ele era um rapaz corajoso. Ele enfrentava urso, enfrentava leão, ele enfrentou até um gigante e o matou. Certa vez, ele foi até o campo dos filisteus, num desafio que Saul havia feito para que ele pudesse se casar com a sua filha. Saul fez um desafio para que ele fosse lá e cortasse o prepúcio de 100 filisteus. Traga para mim o prepúcio de 100 filisteus. Ele foi lá, ele desafiou, ele era um homem muito corajoso, entrou no meio dos filisteus lá e cortou o prepúcio, a ponta do pipi, né? E trouxe num saquinho. E Saul, na verdade, queria que ele morresse lá no meio dos filisteus. Mas ele não morreu. Davi era muito corajoso, foi lá e meteu a navalha lá, a faca, e cortou lá. Não sei de que forma que ele fez isso aí, mas ele conseguiu trazer 100 prepúcios lá para poder se casar com a filha de Saul. O camarada era muito corajoso, né? Irmãos, às vezes a gente precisa trabalhar mais, né? Sermos mais corajosos nas nossas decisões, porque o sucesso não vem de qualquer jeito, né? O sucesso não vem de qualquer jeito. Então tem que trabalhar, tem que trabalhar. Senão a gente fica sempre naquele pão com manteiga, né? Aquela água morna da vida. E o sucesso aí disponível, mas a gente não trabalha, a gente não tem coragem de assumir, coragem de dar um passo a mais, coragem de falar não, ou coragem de dizer sim. Aí a gente fica patinando, né? Ele era um rapaz perseverante, muito perseverante, ele não parava não. Davi entendeu que não era da noite para o dia que ele iria conquistar uma vida de sucesso. Nós precisamos entender isso também. Não é da noite para o dia que a gente consegue sucesso na vida. Às vezes demora, às vezes a gente tem que pagar preço muito alto para que isso aconteça. Às vezes a gente tem que trabalhar arduamente, mas não podemos desanimar, não podemos parar de maneira alguma. Davi andava de caverna em caverna, fugindo de Saul, de deserto em deserto.
de fugas, perseguições, mas lá está ele. Eu gosto de uma frase de Robert Fuller, um autor americano, que ele diz assim: sucesso é o acúmulo de pequenos esforços do dia a dia. Sucesso é o acúmulo de pequenos esforços do dia a dia. Não é algo que vem do dia para a noite. Você não vai ter sucesso assim. Pense em alguém que é famoso hoje, um cantor, um ator. Vai ver a vida dessa pessoa, desde quando ela começou até ela atingir uma vida de sucesso. Tem muitos que passaram fome, passaram adversidades terríveis para poder atingir um momento de sucesso. Então, sucesso na vida de qualquer pessoa não vem da noite para o dia. Então, quando nós temos um ministério na igreja, as coisas não vão acontecer assim, pum! De maneira alguma. É necessário um esforço de nossa parte. A gente, dependendo do ministério que você tem na igreja, você precisa levantar de madrugada. Dependendo do ministério, você precisa ler muito a Bíblia, né? Você precisa dispor de tempo, empregar tempo nos trabalhos da igreja. Ministério de louvor, né? É um ministério muito difícil, honroso, glorioso, maravilhoso, mas eles sabem que é um ministério difícil, porque tem que aprender a tocar instrumento, tem que aprender a conviver juntos. Um quer tocar para lá, o outro quer tocar para cá, essa nota não é assim, é ou não é? Então, até chegar nessa coisa linda que aconteceu hoje à noite aqui, nesse louvor, muitas coisas, de repente, aconteceram ali, mas tudo para a honra e glória de Deus, né? Então, as coisas não acontecem assim, de maneira fácil, de mão beijada. Nunca foi assim. Deus, ele coloca em nossas mãos a disponibilidade, as ferramentas, mas Ele diz: vá, você tem que pisar a planta do vosso pé. Você tem que ir, você precisa fazer. Os milagres acontecem, mas Deus não fica fazendo milagres sempre. Porque se Ele fica fazendo milagre sempre, acaba sendo uma carne de vaca. Milagre é algo inédito, algo esplendoroso que acontece, mas não é coisa que fica acontecendo todo o tempo, como muitos querem que seja assim. Precisamos marchar, precisamos ir à guerra, precisamos encarar a realidade. Ah, mas eu não tenho forças. Ah, mas eu estou chateado. Ah, mas eu estou meio assim, estou meio desanimado. Gente, essas coisas vão acontecer sempre. A nossa carne jamais vai se converter a Jesus Cristo. A nossa carne, ela é pecaminosa, ela vai contra as vontades de Deus. Por isso que Deus não compactua com o pecado, com a nossa carne. Ela não se converte. Por isso, quando formos para o céu, essa carne vai ficar. Os nossos corpos serão corpos glorificados. Amém? Glória a Deus? Então, muitas coisas vão acontecer. Martin Luther King diz: se você não puder voar, vá correndo. Se você não puder correr, vá andando. Se não puder andar, vá rastejando. Mas vá. Não pare, vá, continue. Porque o sucesso ele acontece dessa forma. O fato de nós podermos andar de cabeça erguida, satisfeitos, contentes com Deus, maravilhados com Deus, a ponto das pessoas enxergarem isso, perceberem isso. Gente, isso tem um preço. Isso tem um preço. Então, eu gostaria que nós víssemos 3 pilares importantíssimos aqui, que eu vejo na vida de Davi. O fato dele ser uma pessoa tão abençoada, tão próspera, um homem de sucesso na presença do Senhor. O primeiro pilar aqui é que Davi, número 1, Davi nunca foi idólatra. Nunca. Você já viu na Bíblia Davi permitir fazer uma imagem? Permitir adorar algum outro Deus? Ele nunca fez isso. Ele foi um rei exemplar nesse sentido. Davi nunca teve um ídolo.
Pelo contrário, o coração dele sempre foi de Deus. Sempre foi de Deus. Então, número 1, Davi jamais foi idólatra. Existe algum ídolo no seu coração que não seja Jesus? Porque eu não estou falando aqui de imagens de escultura e de idolatria, para nós nos dias de hoje. Mas eu pergunto para você, existe alguém ou alguma coisa que se tornou, ou se torna, ou se tornará mais importante no seu coração do que Jesus Cristo? O nosso Salvador? Porque muitas coisas podem ser ídolos em nossos corações. Muitas coisas. Não é só o dinheiro, não. Não é só a namorada. Não é só o carro. Porque tem muitas pessoas que, se tirar o carro, tirou tudo. Se não tiver dinheiro, acabou a vida. Tem muitas coisas que podem se tornar ídolos no coração de cada um de nós. E quando isso acontece, dificilmente a gente vai conseguir sucesso para glorificar a Deus. Dificilmente. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Jesus Cristo precisa ser o único, exclusivo Senhor dentro do nosso coração. Ele precisa ser o Senhor legítimo e Salvador de nossas vidas. Ninguém mais deve tomar o lugar de Jesus em nossas vidas. Davi pode ter os defeitos que forem, mas jamais alguém tomou o lugar no coração dele que não fosse Deus. Ninguém substituiu Deus no coração de Davi. Deus era tudo para ele. Vai ler os Salmos. Olha, os Salmos denunciam o amor e a paixão que Davi tinha por Deus. Por isto que Deus tinha um prazer enorme, um prazer tremendo de abençoá-lo. Davi era um homem bem-sucedido. Ele era feliz em tudo que ele fazia, porque o Senhor era com ele. Tem alguma coisinha dentro do teu coração aí que está tomando lugar de Jesus? Ah, hoje eu não vou no culto não, porque, puxa, aquela matéria que eu tanto queria assistir vai passar bem no momento, e eu não vou ter outra oportunidade, né? O cristão esperto, inteligente, ele vai gravar, vai pedir para alguém gravar, para ele ver depois, mas ele não vai perder o culto por causa de algo secundário. Ele não vai deixar que aquilo tome o lugar de Jesus no coração dele naquele momento. Seja lá o que for, meus irmãos. É muito fácil nós sermos crentes idólatras. É muito fácil nós deixarmos que outras coisas entrem em nossos corações e tome o lugar de Jesus ali, para muitas coisas. Davi não deixava isso acontecer. Ele não tinha outro Deus. Ele era falho. Ele errava. Ele pecava. Mas ninguém tomava o lugar de Deus na sua vida. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém. Pode ser que antes de você chegar nesse culto, você tenha cometido tantos erros. Mas você está aqui. E aí se cumpre o que a palavra de Deus diz, que o que é nascido de Deus não vive pecando. O que é nascido de Deus, em algumas traduções diz, o que é nascido de Deus não peca. Dá a ideia de que ele é perfeito e não pode pecar jamais, né? Mas eu entendo essa passagem da seguinte forma: o que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Ele peca, mas ele não ama o pecado. Então, eu errei, eu cometi pecados antes de vir para o culto, mas eu vim para o culto, porque esses pecados, infelizmente eu sou pecador, mas eu estou na presença de Deus, eu vou me arrepender, vou pedir perdão para o Senhor, mas estou aqui no culto. São exemplos que eu estou dando para nós percebermos que nós não somos perfeitos, mas nós temos um Deus perfeito que nos ama e cuida de nós, mesmo quando nós erramos. E Ele quer que nós reconheçamos e nos acheguemos a Ele, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e de toda injustiça. Mas nós não devemos deixar que nada tome o lugar de Deus no nosso coração. É preciso que nós amemos ao Senhor com um amor profundo, né? Aquele amor
verdadeiro, né? Eu te amo mais que a abelha ama a flor. Eu te amo e como é forte o meu amor. Eu te amo. Ah, não conhece? Amar a Jesus de todo o coração. Senhor, meu coração é teu, a minha vida é tua. Se alguma coisa quiser tomar o teu lugar no meu coração, o Senhor não vai deixar não, porque eu não quero. Nada vai me atrapalhar de caminhar contigo, de andar contigo. Mesmo que eu tropece, mesmo que eu caia, mesmo que eu cometa isso ou aquilo, mas eu vou me levantar e eu vou estar na tua presença. Nada vai tomar o teu lugar no meu coração. Segundo lugar, segundo pilar, do qual eu creio que Davi, por ser assim, ele era um homem bem-sucedido, de sucesso, e glorificava a Deus. É que Davi, ele jamais caía sempre no mesmo pecado. Eu não vejo Davi sempre errando os mesmos erros. Não vejo. Até mesmo quando ele cometeu adultério, a gente vai para o Salmo 51, e lá está Davi diante do Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Tenha misericórdia de mim. E Deus o perdoa. Ele é filho de Deus, amado. E depois disso eu não vejo ele cair nesse mesmo erro jamais. É uma vez só. O verdadeiro cristão, o verdadeiro filho de Deus, ele pode até cair. Mas ele levanta, bate a poeira, sacode a poeira e diz: Senhor, vamos, eu quero vencer. Eu quero vencer. Eu nasci para ser um vencedor. Eu nasci para ter sucesso, para glorificar o teu nome. Eu errei aqui, Senhor, me perdoe e me dê graça, me dê forças que eu quero continuar. Eu não vou me desanimar de ir para a igreja, não vou deixar de ler minha Bíblia, não vou deixar de orar, não vou deixar de ir para o pequeno grupo, eu não vou deixar de contribuir na igreja, e mesmo que alguma outra coisa aconteça, Senhor, mas eu vou me levantar, eu vou ficar firme. É importante nós pensarmos sobre isso. Existe algum pecado dentro do seu coração que se tornou um bichinho de estimação? Que você constantemente está cometendo aquele pecado? Diariamente você comete os mesmos pecados? Existe esse tipo de coisa no seu coração? Ore a Deus. Diga: Deus, eu quero ser como Davi. Davi, ele pecava, mas ele se arrependia, pedia perdão, e a gente não vê ele mais indo para aquele mesmo caminho, caindo no mesmo buraco. Senhor, me ajuda. Eu caí desta forma, mas jamais eu quero cair assim novamente. Jamais. Eu quero vencer. Eu nasci de novo em Jesus Cristo para ser um vencedor, um vitorioso. Então, quando Deus olha para Davi, vê um homem que não tem prazer naquelas coisas erradas que ele comete, mas que ele levanta e ele assenta no coração que não quer mais fazer aquilo, isso dá um prazer muito grande para Deus. É uma pessoa que, por mais que ela erre, mas ela não quer errar. Não quer cair no mesmo erro. Então você ore a Deus e diga: Deus, eu tenho um bichinho de estimação aqui no meu coração. Constantemente eu estou caindo no mesmo erro, estou cometendo o mesmo pecado. Isso não é bom, isso não é certo. É óbvio que não é. Senhor, me ajuda, me dê um escape. Senhor, eu confesso a Ti esse pecado, eu não quero mais cair nele. Me ajuda a levantar e ser um vitorioso ou uma vitoriosa. Eu não quero insistir mais nesse erro. Eu quero ser como Davi diante do Senhor. Amém? Em terceiro lugar, Davi, ele era um verdadeiro amante de Deus, porque a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração do Pai, um homem segundo o coração de Deus. Basta ler o Salmo 63, a gente vê esse amor profundo. Se puder pôr ali, o Salmo 63, Davi era um homem segundo o coração de Deus. O que é ser um homem segundo o coração de Deus?
Ele era um homem que ele sempre procurava alinhar o seu coração às vontades de Deus. Ele não queria andar fora da vontade de Deus. O coração dele estava derretido em Deus. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei. A minha alma tem sede de Ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua força e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama e meditar em ti nas vigílias da noite, porque tu tens sido o meu auxílio, então à sombra das tuas asas me regozijarei. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha alma para a destruir, irão para as profundezas da terra. Cairão a espada, serão uma ração para as raposas. Mas o rei se regozijará em Deus, qualquer que por ele jurar se gloriará. Porque se taparão as bocas dos que falam a mentira. É lindo, né? Olha aí um homem tremendamente apaixonado por Deus. Será que nós hoje também podemos, pelo conhecimento que nós temos, pelas experiências que nós já tivemos com Deus e estamos tendo e teremos, será que nós também podemos dispor o nosso coração para que ele se apaixone cada dia mais profundamente por esse Deus? Esse Deus que a cada dia e a cada instante nos dá razões para amá-lo, porque ele é um Deus que se manifesta de muitas maneiras. Eu estava lendo hoje o que Billy Graham, nosso querido pastor Billy Graham, já falecido, disse: deita e durma em paz, descanse em paz, porque o Senhor está preparando as melhores coisas para você amanhã. Ai, que coisa maravilhosa! Esse Deus é lindo, Ele é tremendo, é maravilhoso. Vale a pena eu dispor da minha vida nas suas mãos e andar com Ele, me apaixonar por Ele, e por onde quer que eu esteja, manifestar a glória dEle, a graça dEle, e que as pessoas possam ver que a minha vida é uma vida de sucesso com Deus, porque Deus, é tremendo e maravilhoso. Isso é lindo demais, irmãos. É muito lindo. Davi, ele tinha consciência de que era um servo do Senhor e que toda a glória era para ele. E nós hoje? E para nós hoje? Eu escrevi uma frase minha aqui: o verdadeiro sucesso é proclamar o sucesso de Jesus em nossas vidas. O verdadeiro sucesso é proclamar o sucesso de Jesus em nossas vidas. Deus nos chama hoje, ou Ele nos confirma hoje, que nós devemos caminhar por onde quer que for, demonstrando para as pessoas o sucesso de Jesus em nossas vidas. Qual foi o sucesso de Jesus? Ou qual é o sucesso de Jesus? Ele deixou o seu lar por amor a nós, desceu a este mundo, passou por todas as tentações, experimentou as mesmas situações que nós, foi desprezado, humilhado, chicoteado. O Deus eterno se fez homem, se humilhou, foi humilde até a morte, e morte de cruz, foi obediente até a morte, e morte de cruz, se entregou ali. O profeta Isaías diz que nenhuma formosura vimos na sua face,
não tinha nenhuma formosura, totalmente moído pelos nossos pecados. Olha o caminho deste homem maravilhoso, por amor a mim e a você. Quanto mais o chicoteavam, mais amor ele tinha por mim, mais amor ele tinha por você. Quanto mais batiam naqueles cravos, mais amor ele sentia por mim, mais amor ele sentia por você. E aquele que para os gregos se tornou uma loucura, a atitude de Deus, e para os judeus se tornou uma vergonha, aquele, Jesus, alcançou o sucesso que ninguém mais alcançará na história da humanidade, na história do planeta, na história das galáxias, na história de qualquer coisa. Ele é o Senhor de tudo. Mas ele passou por esse caminho. Este homem fez tanto sucesso que nenhum nome na face da terra é maior que o nome dele. Para o bem ou para o mal, o nome de Jesus é dito. E quanto mais perseguem este nome, mais cristãos se levantam para a glória de Deus. Este nome é tão importante, é tão famoso, fez tanto sucesso e faz e fará, que a Bíblia diz que o nome dele está acima de todo nome, ele está à destra do Pai. Ele foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou em glória. Agora, quem sou eu? Eu sou um simples Edson, pecador, aqui na terra, lutando a cada dia. De vez em quando cai, mas tenta se levantar e se levanta. Tem consciência de que precisa viver uma vida aqui, proclamando o sucesso de Jesus na minha vida. Eu penso que o segredo é esse. Se a gente levanta de manhã, já sai todo feliz, vitorioso, dizendo: hoje, mais do que ontem, eu vou proclamar o sucesso de Jesus na minha vida. Você vai ser um grande evangelista naquele dia, né? E às vezes sem abrir a boca. Então o sucesso nosso é proclamar o sucesso de Jesus. Mas queridos, que não haja nenhum ídolo em nossos corações. Nenhum. Que não haja nenhum pecado de estimação em nós. E que o nosso coração esteja totalmente apaixonado, alinhado. Que todas as intenções do coração estejam alinhadas com Deus, com as vontades de Deus, com o coração de Deus. E a gente não faz ideia do que Deus pode fazer com a gente. Você não faz ideia de como Deus pode continuar te usando na obra dele. Amém? Nós só temos que glorificar esse Deus tremendo e maravilhoso para todo sempre, em nome de Jesus, né? Tens a beleza da cor e a ternura das aves, tens a pureza da flor de perfumes suaves, tens um aroma singelo que passa sem pressa, tens em tuas mãos a palavra de ricas promessas, tens em tuas mãos uma mina de ricos tesouros, mais preciosos que a prata, mais ricos que o ouro. Tens a vitória na morte, tens o segredo da vida, e só tu és meu Deus. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Pastor.